Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, do verso 14 ao verso número 16. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Longe de nós, palavra boa, abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Quando nós, na semana passada, falamos, a mensagem que eu trouxe, ela tinha tudo a ver com a palavra escolhas. Por que escolhas? Se você observar hoje, também é escolhas. Mas escolhas por quê? É uma série, o qual eu vou chamar de escolhas, os quais nós vamos trabalhar e falar sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano e as nossas escolhas mesmos, que nós fazemos a cada dia, e fazermos também uma reflexão, uma avaliação sobre a nossa vida e a estrutura de vida que nós estamos levando. Na semana passada eu falei sobre fidelidade, escolhas, e a palavra veio fidelidade. Fidelidade a partir de quem? Do profeta Daniel, onde ele abre as janelas para olhar para o Senhor, e ele abre a janela simbolizando Jerusalém, onde ele olha para o Senhor, onde ele ora ao Senhor, e ele diz que eu confio, ou confiar no Senhor, eu confio no Senhor e confio que Ele está trabalhando na minha vida. Daniel faz essa escolha, e essa escolha reflete em algo maravilhoso, porque depois que ele faz essa escolha, ele é lançado na cova dos leões, e o Senhor age de uma forma sobrenatural, fechando a boca daquelas feras, os quais estariam ali para devorá-lo, mas a mão do Senhor continuava cuidando e conduzindo a vida do profeta Daniel. Por isso, ele, além de receber essa grande bênção, ele nos deixa essa grande lição, que quando nós escolhemos olhar para o Senhor, quando nós confiamos em oração, quando nós confiamos no nosso caminhar, Deus realiza grandes obras na minha vida e na sua vida também. Esta noite nós vamos falar também sobre escolhas, mas agora nós vamos falar sobre a escolha. Se no primeiro momento nós falamos sobre fidelidade, hoje eu quero falar sobre serviço. Serviço a partir da vida agora de um grande líder que Deus levantou, que é Josué. Ele conduz o povo até a terra prometida. Ele está desde o início com Moisés, e ele é usado grandemente por Deus nesse trabalho. E quando nós chegamos ao capítulo 24, já no finalzinho da vida de Josué, ele já está ali, já trazendo e transferindo os ensinamentos, porque ele sabe que seu tempo já está se esgotando, e ele nos deixa também algumas lições na área de escolha, e a grande lição está na área do serviço. Por que ele nos deixa essa lição? Primeiro, nas escolhas sobre a sua vida, ele reconheceu em primeiro lugar quem é Deus. Reconheceu em primeiro lugar quem é Deus. Vamos novamente voltar ao verso 14. Agora, pois, vamos ler juntos esse verso 14? Nós estamos no capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com
integridade e com fidelidade deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então o que ele está dizendo? Primeiro, olha só, no verso, agora pois temei ao Senhor. O que ele está dizendo? Olhe para a história. Se você não consegue enxergar a frente, se você observar, a palavra de Deus nunca veio trazer adivinhadores. Ah, como será o meu futuro? Não existe adivinhadores na palavra de Deus. Nunca esteve revelado, a não ser através dos profetas, quando os profetas traziam uma grande lição ao povo, dizendo: se vocês não se arrependerem, eu vou dizer o futuro de vocês, porque o Senhor entrará na história e algo vai acontecer. Então todas as vezes que Deus levantava um profeta no meio do povo, era sempre para ser a boca de Deus e dizer: povo meu, eu conheço os seus caminhos, arrependam-se, voltem, assim o Senhor não trará a sua ira sobre suas vidas. E dessa forma o povo vivia. Então o povo começava a se desviar do caminho, o Senhor levantava um profeta, até que chegam alguns momentos mais críticos, onde Deus diz: basta, vamos pôr um ponto final nessa história. Eu não estou esquecendo a minha promessa ao pai Abraão, mas o meu povo vai ao cativeiro sim. Esse tempo de cativeiro será um tempo de aprendizado. E aqueles que estão desfrutando, o Senhor diz, ali cessará para eles esse tempo. E quando vier uma nova geração, eu trarei os filhos dos pais, os filhos dos filhos. E 70 anos de cativeiro foi terrível a Israel. Sabe por quê? Porque deixaram de servir ao Senhor. Passaram a servir seu próprio ventre. Passaram a se preocupar somente com a sua situação. Eu quero viver a minha vida no meu estilo. Minha vida, meu corpo, minhas regras. Me lembra muito isso. Onde o Senhor diz: quem é o homem? Hoje lemos o Salmo, quando nós lemos o Salmo 145, ele diz: quem é o homem para dizer eu sou, eu posso? Quando Deus pega Jó e diz: Jó, quem é você para dizer ao Senhor, quem é você, onde você estava quando eu criei a terra, quando eu separei as águas? Onde você estava? Onde você estava quando eu criava as tempestades, quando eu criava caminhos no deserto? Onde você estava? Então quem é o homem na sua pequenez para indagar o próprio Deus? Quem é o homem para dizer eu sou, eu posso? E o Senhor diz a Jó: Jó, quem é você? E Jó, no final da história, ele sai impactado pela presença de Deus. Ele reconhece que ele precisa de Deus, ele reconhece a grandeza do Senhor e diz: antes eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora a experiência que eu tive com o Senhor é tão profunda, que eu não consigo mais andar no mesmo caminho. Porque agora Jó compreendeu que na sua fraqueza, ali no meio dos cacos, onde ele raspava sua ferida, ele não tinha valor nenhum. Ele estava ali com a boca no pó, dizendo: eu me arrependo. Quem é o homem? Por isso que o homem, ele colocava a boca no pó, raspava a sua cabeça e colocava cinza sobre a cabeça, para dizer: eu não sou nada diante da presença desse Deus poderoso. Quando nós olhamos para Josué, agora ele levando o povo à terra prometida, ele está dizendo: eu reconheço que esse Deus é poderoso e ele nos conduziu até o final da história. Eu não preciso adivinhar o futuro, mas quando eu olho para trás, aquele mar aberto, quando aquele exército estava sobre nós, antes mesmo do mar se abrir, eles viram a poeira do exército de Faraó. E diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor criou uma nuvem entre o povo, e o exército de Faraó não conseguia alcançar o povo de Israel. Você imagina 400 mil pessoas passando o mar. O
exército rapidamente alcançaria, mas o Senhor não deixava aquele exército alcançar. E quando o povo passa e o mar se fecha, Deus é glorificado na maior potência que o mundo conhecia, que era o Egito. E Deus diz: eu vou glorificar meu nome sobre esse povo, para que todas as nações se lembrem quem sou eu, o que eu posso fazer. E esse mesmo Deus que Josué olha, talvez até com temor no seu coração, e diz: é impossível não reconhecer quem é o meu Deus. Muitas vezes nós caminhamos na nossa vida, no nosso cotidiano, juntando deuses. O meu carro vira o meu Deus, porque se meu carro risca o meu carro, nossa, impossível, eu não suporto que risque o meu carro. Mas o carro um dia vai riscar. A casa, até a nossa igreja deu umas trincadinhas aí, vocês viram lá fora, né? Que bonito está lá, né? Tudo quebradinho. Por quê? Estamos reformando. No começo estava bonito, mas passou o tempo, a chuva bateu e trincou. Porque nos mostra que essa estrutura, ela é frágil, assim como as nossas vidas é frágil. Mas o nosso Deus diz: confia em mim. Ele reconhece quem é o seu Deus, e Ele diz: eu sei quem é o Deus da minha história, e eu conduzi o povo até aqui, e agora que eu estou de partida, eu quero dizer para vocês: olhem para o que Deus realizou na sua vida, na sua vida. Por isso, deite fora tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus, para que você caminhe na liberdade em Cristo. Essa é a conversão. O que é a conversão? Hoje nós não temos mais ouvido falar tanto de conversão, né? Os grandes evangelistas, eles iam convertendo as pessoas, e eles traziam aos milhares. Eu fui em alguns congressos, e era incrível, pessoas, dezenas de pessoas lá na frente, aceitando a Cristo, uma conversão. Mas o que é a conversão na realidade? É um homem, quando o Espírito de Deus habita no seu coração, agora ele começa a ser transformado de dentro para fora. E aquela forma velha de pensar é deixada para trás a cada dia. A transformação vai ocorrendo a cada dia. Antes eu tinha o prazer em parar no bar e tomar a pinguinha, uma branquinha. Agora ele para no bar e diz: eu não preciso mais entrar aí para ter a pinguinha ou a branquinha para acalmar meu coração. Ele diz: eu posso voltar para minha casa, porque a minha família me espera. Quantas famílias o pai de família recebia o salário e deixava lá no boteco? E quando a palavra de Deus entrava no coração, algo extraordinário começava a acontecer. Aquele pai que era violento em casa, para de bater nos filhos. Você fala: mas o que aconteceu? Agora a mão do Senhor começa a transformar aquele homem de dentro para fora. Quando você pensa naquela família que estava desestruturada e começa a se encontrar, a ser abençoada por Deus. Essa é a conversão. Esse é o reconhecer quem é Deus na vida. Segunda lição que nós aprendemos é que ele reconheceu a necessidade de mudança. Você reconhece uma necessidade de mudança na sua vida? Qual a área que você precisa mudar? Já pensou sobre isso? Eu penso todos os dias. É incrível, porque tem áreas que eu acho que eu estou bem resolvido, e de repente Deus começa a falar comigo, dizendo: você não está resolvido, eu quero mexer nessa área X. E à medida que eu vou orando, Deus vai levantando coisas que eu achava que eu havia resolvido, e o Senhor diz: não, eu vou mostrar ainda o que eu quero fazer. Um Deus que continua falando conosco, dizendo: você precisa de novos hábitos ou um novo estilo de vida. Irmãos, dá licença, eu vou tirar essa máscara, que eu não estou transmitindo, e eu acabei esquecendo de tirar ela, e eu percebi que ela estava me incomodando. Novos hábitos. Ficou até uma babinha aqui. Eita.
tem problema, irmãos. Todo mundo tem babinha. Só que vocês não contam, né? Vocês tiram em casa e ninguém conta. Você de casa também tem babinha, viu que eu sei, né? Principalmente de manhã, né? Que fica aquele travesseiro molhadinho, assim, né? Não é só do pastor que fica assim, não, viu? Qualquer dia eu conto. Não vou contar agora porque eu estou no meio do seu irmão, porque eu virei e estava tudo molhado assim, né? Mas isso é para um outro dia. O que eu quero dizer, novos hábitos. O que é novos hábitos? É quando eu começo a buscar agora um novo estilo de vida. Por exemplo, diz os estudiosos que para você criar um novo hábito, você precisa de 21 dias consecutivos fazendo determinada ação. Tem gente que fala para mim, eu não consigo ler a Bíblia. Como que eu faço para ler a Bíblia? É fácil. 21 dias. Não é o jejum de Daniel, não, nada disso. 21 dias, marca comigo, 21 dias, a partir de amanhã. Se você quiser, liga para mim, eu vou ler com você. 21 dias, lendo a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Não precisa entender. Não precisa entender. Leia. Você vai ter uma experiência com Deus fantástica. Porque a palavra de Deus, às vezes a gente quer ler e quer entender no nosso intelecto. A gente quer ser inteligente o suficiente para ler aquela palavra e falar, nossa! E Deus está dizendo, não fala nossa. Diz, preciso do Senhor. Antes de ler, faça uma oração muito simples. Senhor, eu não entendo nada do que está escrito. Mas eu quero que o Senhor, assim como Tiago diz, me dá sabedoria do alto. Abra minha mente. Abra minha mente. E eu quero entender o que o Senhor está falando nesse texto. 21 dias, você vai contar para mim no final o que vai acontecer. Vai ser fantástico. Você nunca mais vai parar de ler a Bíblia. 21 dias você vai criar o hábito. E 21 dias Deus vai começar a falar com você. E não espere que venha coisa boa, não. Porque quando o Senhor começa a falar com a gente, Ele parece que vira. Sabe quando a gente... Não sei se você já viu isso. Criança engasgada. Já viu criança engasgada? Quando eu engasguei, eu sempre tinha alguém que vinha, dava um tapa nas costas. Vou contar, aproveitar que a minha irmã não está online, vou contar o que aconteceu com ela. Nós estávamos lá na mesa, comendo um peixinho. De repente, ela começou... Meu pai, meu saudoso pai, pegou, começou a bater nas costas e não saiu. Ele pegou ela e virou. E chacoalhou, e não é que o tal do espinho saiu. Foi incrível. Vou contar outra história agora minha. Minha mãe conta, eu não lembro dessa época. Disse que quando eu era bem pequenininho, devia ter 1 ano, eu fiquei roxinho. Você já ficou roxinho? Não? Eu já fiquei roxinho. Disse que eu fiquei roxinho, não voltava o fôlego. E disse que todo mundo lá abana, e não voltava. Disse que um senhor, disse que ele havia bebido alguma coisa aquele dia. Ele me pegou, virou de ponta cabeça, começou a chacoalhar. E não é que eu voltei? Estou aqui. Pergunto para minha mãe. Meu pai não vai dar para perguntar agora. Talvez no céu você vai perguntar para ele. E aconteceu que eu voltei. Graças a isso, minha esposa hoje está feliz ali olhando para mim. Nós não conhecemos o tiozinho que fez isso, mas diz que aí tem uma brincadeira na família, não sabe se foi a pinguinha ou se foi o chacoalhar, mas eu voltei, graças a Deus. Então, o que é criar um novo hábito? É buscar exatamente essa nova prática da palavra de Deus. Assim também ele reconhece uma necessidade, Josué reconhece a necessidade de mudança no hábito do povo. Por quê? O povo veio do Egito. Eles estavam acostumados com vários deuses. Eles não tinham mais a prática de adorar a Deus. Quando eles saem para o deserto, o que é a primeira coisa que eles fazem quando Moisés sobe ao monte para receber a palavra de Deus, os mandamentos? Moisés demora. O hábito do povo era o quê? Adorar a deuses. Eles pegam o ouro que Deus deu a eles. Olha só. Eles pegam o ouro que Deus deu a eles, que era lá, despojos lá do Egito, e eles constroem o quê? Um bezerro de ouro. Por que um bezerro de ouro? Porque o hábito antigo era adorar imagens. E eles precisavam ter a necessidade de adorar um Deus de metal, um Deus que talvez tenha valor humano, mas para Deus é um ser inanimado, o qual não responde. E o povo faz o quê?
traz os hábitos antigos e querem colocar na prática. E Deus diz: precisa-se de novos hábitos. Assim como o velho homem e a velha mulher. Eu aceito a Cristo, mas eu quero colocar os meus hábitos dentro da igreja. O Senhor está dizendo não. Mas essa palavra, o tempo mudou, então é novo tempo. Deus diz: eu sou imutável. Eu não mudo dos meus valores, os pilares continuam sendo o mesmo. Vocês podem mudar a prática da roupa, o estilo do cabelo para quem tem cabelo, e vocês podem mudar várias coisas, mas Deus diz: eu continuo sendo o mesmo e sou o mesmo e vou realizar grandes obras nas suas vidas, mas vocês precisam de novos hábitos. Veja só, aquele cego, o cego Bartimeu, lá em Lucas 18, deixei a referência ali para vocês, se quiserem ler depois. Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, até que Jesus vai até Bartimeu, e curiosamente Jesus faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Parece até brincadeira, irônico. Claro que ele queria ver, mas Jesus está dizendo o que vale realmente para você ver, para você voltar aos velhos hábitos, ou você realmente quer ver a partir daquilo que eu posso fazer? Assim também nós precisamos olhar pela ótica espiritual, ver minha vida e começar agora a vasculhar compartimentos no mais secreto e ver o que Deus quer realizar e as mudanças que Ele quer fazer. Ele está dizendo: eu quero trazer a bênção sobre você, eu quero te abençoar. Enquanto o ser humano diz: nossa, Deus me deu isso de presente, olha que legal, material eu recebi sim, é bênção de Deus. Mas enquanto Deus olha e diz: mais que o material, eu estou te dando algo que eu quero que você exalte o meu nome, que você veja o quanto eu te amo e o quanto eu quero te conduzir. Pare de conduzir a sua vida, tira a mão do arado, deixa eu fazer a obra na sua vida. Para de tentar conduzir o leme do barco, solta o cabo da nau. Nossa, agora entendi o solta o cabo da nau, né? Danal foi um grande homem, né? Brincadeira, gente, eu estou fazendo uma brincadeira com... Solta o cabo, ou seja, solta o leme, irmão. Deixa Deus conduzir a sua história. O que você está segurando? O quanto você quer segurar? Essa igreja aqui pode ser uma grande potência nas mãos de Deus. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, porque a mente do homem ali é pequenininho, ali tem pecadores, não pode vir nada de bom, tem que vir de Jerusalém. E o Senhor diz: quem é Jerusalém? Jerusalém que mata os profetas, Jerusalém que corrompe, ou seja, prostitui. A prostituição, nesse ponto, nós temos que ter essa palavra bem clara. Hoje nós estamos vinculando a sexualidade. O que é prostituir? É tirar, ou seja, corromper algo que estava ali imaculado, intacto. E Deus está dizendo: aquilo que é santo está sendo prostituído, porque nós queremos trazer valores os quais não pertencem. O Senhor está dizendo: vocês precisam reconhecer essa necessidade de soltar mão e deixar eu realizar a obra. Porque se tudo estiver fechado, o Senhor vai abrir o mar e nós vamos passar com pés enxutos. É a fé. É uma igreja que se dobra em joelhos, com seus joelhos no chão, os céus se abrem. Os céus se abrem. E muitas vezes nós caímos na conversa, vou dizer, diabólica. O sorveteriano, que o presbiteriano é frio. Olha que mentira do diabo. O presbiteriano é um homem segundo a palavra de Deus, uma mulher segundo a palavra de Deus, que tem autoridade sim em nome do Senhor, que quando entra naquele quarto e dobra o seu joelho, Deus revoluciona o mundo através de vocês, porque o nosso Deus é poderoso. E é mentira do diabo que o presbiteriano é frio. O presbiteriano
é um homem, uma mulher chamada por Deus para revolucionar esse mundo. Esse mundo está perdido? Tá. Vai melhorar? Não. Como você sabe disso, pastor? Você teve uma revelação? Não, eu li a Bíblia. A Bíblia diz que o negócio vai ficar tão feio, mas tão feio, que se não for Jesus vir, até os santos seriam tomados. Ou seja, quando Cristo vir buscar a sua igreja, a coisa vai estar feia, vai estar pior que agora. Por isso, há um alerta: igreja, ouça o Espírito. Não ouça o profetão, não ouça o pastorzão. Não estou tirando o pastorzão lá do negócio, tá? Ouça o Espírito Santo, onde o Senhor levanta desde o mais simples até uma criança, para falar grandes verdades em nome do Senhor, e nos levanta em autoridade para caminharmos pela fé em o nome do Senhor. É deixar o velho homem, costumes velhos para trás. Se num primeiro momento ele reconheceu quem é Deus, no segundo ele reconheceu a necessidade de mudança, no terceiro ele reconheceu que deseja servir somente ao Senhor. Vamos voltar ao verso 15? Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Escolham o que vocês querem fazer. Vocês já estão na terra prometida. A quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou seja, seus pais que morreram no deserto, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando. Agora ele vai finalizar dizendo: eu e a minha casa faremos o quê? Serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: vocês precisam tomar uma posição hoje, esta noite. O que vocês querem servir? Vocês querem servir o Deus que ficou lá, que seus pais ficaram no deserto? Vocês querem servir os deuses que estão aqui em volta? Ou vocês querem servir ao Senhor? E ele está dizendo agora, como cabeça: eu e a minha casa vamos fazer a diferença. Vocês escolham, mas eu vou me posicionar. Nós temos modelos na atualidade, onde Deus está até ficando em segundo plano, mas são palavras gostosas de ouvir. Eu tenho ouvido vários sermãos. Eu estou caminhando de manhã, comentei até na parte da manhã de hoje. Eu estou caminhando de manhã ouvindo sermãos, e vou ouvindo, ouço um, ouço dois, ouço três. São palavras gostosas, mas de repente você começa a prestar atenção e você começa a dizer: mas isso não é bem assim, isso não é bem assado. Porque são palavras gostosas ao nosso ouvido, parecem saborosas, mas elas não me confrontam, elas não me fazem mudar, e algo errado está acontecendo, e eu preciso tomar a postura e dizer: não, eu e a minha casa, nós vamos ainda manter a postura, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que o Bidiguinho esteja fazendo, mesmo que o Martoni esteja fazendo, mesmo que a Silvia esteja fazendo, e eu ainda assim vou olhar para a palavra de Deus. Não é porque todo mundo faz, como diz minha mãe: você não é todo mundo, né? E Deus deve dizer a mesma coisa: sabe, minha mãe, você não é todo mundo. E assim também nós precisamos olhar para Deus e dizer: eu não sou todo mundo, eu sou um homem, uma mulher chamado por Deus, e eu vou caminhar nessa verdade. Ninguém vai tirar essa verdade de mim, eu vou tomar ela para mim a cada dia. E quando vir a tentação, eu vou dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu sou fraquinho. Eu sou fraquinho, eu preciso do Senhor. Josué se posiciona juntamente com a sua casa, dizendo: ei, eu vou servir ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o homem é a cabeça do lar. Então ele é o bonzão e eu sou o pequenininho? Nada disso, outra mentira. O homem é aquele o qual Deus deu uma responsabilidade e disse: eu estou te levantando dentro da sua casa para você ter autoridade espiritual, não para ficar repreendendo os outros, mas para ouvir a minha voz e abençoar a sua igreja. Eu te dou autoridade espiritual para você entrar naquele quarto e se dobrar aos meus pés. Eu te dou autoridade espiritual para levantar de madrugada e orar pelo seu cônjuge, orar pelos seus filhos. Eu te dou autoridade espiritual para ser um homem que me ouve. Não um homem que manda, mas um homem que me ouve.
Porque quando o homem, na autoridade do Senhor, você vai lá em Efésios 5:23, vai lá nesse texto e você vai ver que Deus diz a esse homem: eu quero falar com você, eu quero abençoar a sua família, mas você precisa me ouvir. Não quero que você seja um machão que chega chutando a porta, mas eu quero que você tenha sabedoria para sentar na sua mesa, agradecer a sua esposa pelo alimento, agradecer, lavar a louça, varrer o chão, brincar com seus filhos. Mas pastor, eu não posso, eu trabalho muito. Então desculpa, mas você precisa rever o seu trabalho, rever as suas prioridades. Tem muita gente dando prioridade ao seu trabalho e deixando a sua família lá ao léu. Por isso, o homem tem que ter esse olhar de Deus, olhar para sua casa e dizer à sua esposa, aos seus filhos: eu quero orar com vocês, eu amo vocês. Você precisa dizer à sua esposa: eu te amo. E se você disser para mim: mas nós estamos desgastados, o amor já não está a mesma coisa, ora a Deus, diz ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor reavive a chama do meu coração. Mas você precisa ter uma postura dentro de casa, uma postura de servir, não a postura de mandar. É a postura que o homem precisa. Por isso, quando Deus chama, agora Josué chama o povo, verso 16 para eu concluir, o que o povo diz? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Quando Josué se posicionou como homem e família, o que o povo aconteceu? O povo se posicionou. Reparou? Até então o povo não se posicionou. Quando Josué mostrou o modelo, o povo se posicionou. Quando você, dentro de casa, mostrar o modelo, o que vai acontecer com os filhos? Eles vão se posicionar. Ah, mas meu filho é rebelde, nervoso, pinta o cabelo de tantas cores, parece até uma arara. Não importa. Quando você se posicionar, Deus vai pôr prumo no seu filho. Ah, mas é que a minha esposa é bocuda, ela faz isso, faz aquilo. Presta atenção se não é você que está provocando isso na sua família ou até mesmo nos seus filhos. Se você ler o mesmo texto: pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Não provoquem seus filhos. Tem pai que fica lá espetando, parece que ele quer que o filho apronte alguma coisa. Não olhe por eles. Tenha calma, tenha paz. Quer sabedoria? De novo, volta lá, Tiago, capítulo 1. Peça a Deus que dá deliberadamente. Olha que palavra longa. Enquanto você fala deliberadamente, você já fica até mais calmo. Por quê? O Senhor está dizendo: confia em mim, então deixa eu realizar. Quero concluir dizendo sobre as escolhas. O que vocês querem escolher essa noite? Ele reconheceu quem é Deus, reconheceu a necessidade da mudança, mas ele reconheceu que ele quer servir ao Senhor. E hoje, essa noite, você quer continuar no mesmo estilo de vida ou você quer servir ao Senhor? Servir ao Senhor não é fácil, é punk, é pancada, é estar pronto para receber burdoada. Ah, mas esse pastor é muito nervoso, porque lá na outra igreja diz que nós não vamos receber bênção. Você pode receber muitas coisas aqui nessa terra. Eu estava essa semana olhando, estava dentro do banheiro olhando assim as coisas, e eu via meu bonezinho, até comentei com a Nerinha. Eu pensei: se eu partir, eu não vou levar esse bonezinho embora. Não vou levar aquela toalha, não vou levar aquela blusa, não vou levar nada. E a gente acumulando aqui. A Dalvinha colocou sobre aquela instituição que precisa. Toque de amor. Eu fiquei olhando aquele vídeo, assisti o vídeo. Fiquei olhando aquelas cadeiras. Falei assim: gente, a nossa igreja não pode ficar do mesmo jeito. Não pode. Nós precisamos fazer mais. Então, na pandemia é verdade, mas nós vamos orar e nós vamos fazer mais. Eu fiquei olhando lá o vídeo, eles juntando lacrezinho, e eles juntavam outra coisa. O que era o outro mesmo? Vocês lembram? Coisinha de comprimido que eu nunca imaginei. Cartelinha. Eu fiquei com vontade de ajudar eles, mas eu fiquei com vontade de a gente fazer um projeto assim aqui. Falei, essa semana eu vi uma pessoa pedindo muleta.
Falei, eu queria ter a muleta para dar para ele. Eu queria ter a cadeira de roda, queria ter a cama. Falei, a gente precisa ser uma igreja que tem que ter essas coisas. Nós precisamos impactar esse mundo, dizer, você precisa, quero levar a cama e dizer, essa cama Jesus está te dando hoje. E é isso que eu quero ser uma igreja. Que a gente não vem aqui domingo após domingo para ter uma formalidade. Quero ser uma igreja que impacte esse mundo. E nós precisamos escolher essa noite. Você quer impactar esse mundo? Eu quero. Eu estou doido para impactar esse mundo. E o crédito? Quero receber esse crédito lá dentro do meu quarto, aos pés do Senhor. Porque o crédito é dele. E ele pode nos usar. Uma igreja pequenininha como essa, usar grandemente. Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Pode. Veio o Salvador. Pode vir alguma coisa boa da Siloé? Pode. O Senhor pode levantar grandes pessoas, impactar pessoas de uma forma que nós não imaginamos. Por isso o Senhor tem falado sobre as escolhas. Eu falei no começo sobre a semana passada, né? A escolha primeira era sobre fidelidade. Porque Deus não usa quem não é fiel. Hoje o Senhor está falando, eu quero falar sobre serviço. E ainda Deus vai falar mais 2 passos sobre as escolhas. E essas escolhas que Deus está falando, não é só para vocês não. Deus está falando aqui ao meu, dizendo, Fer, começa a mudar você. Começa a escolher você. Eu vou entendendo a cada dia porque eu passei tão mal pelo Covid. Porque ali o Senhor me ensinou muita coisa. E uma das maiores coisas que eu aprendi foi que eu dependo totalmente dEle. E se nós escolhermos depender totalmente do Senhor, Ele fará grandes coisas através das nossas vidas. Amém? Nós vamos cantar um hino agora, firme nas promessas.